Que bom, né, irmãos? Deus, mais um dia que o Senhor nos concede estar na casa dele para ouvir, né? Aprender com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos que só Jesus, né, irmão? Porque nós, sem ele, nada podemos fazer, né? Então, vou orar, né? Vou orar por mim mesmo, pedir a Deus para Deus tomar, né, a frente, para Deus falar conosco, né? Aquilo que nós precisamos ouvir, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Venho, Senhor Deus, me prostrar diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor, agradecendo, Senhor Deus, por mais esse dia, pela minha vida, pela Tua igreja, meu Senhor Deus, por mais, Senhor Deus, este momento que o Senhor nos concede, Pai, de estar aqui na Tua casa para louvar o Teu nome, para Te bendizer, Senhor Deus. Agora eu Te peço, Pai, que o Senhor venha derramar a Tua unção sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor venha pela Tua misericórdia colocar as palavras do Senhor nos meus lábios, Senhor, que eu venha falar aquilo que Tu quer e não aquilo que vem de mim, porque de nada eu tenho para dizer, Senhor Deus, se não for o Senhor comigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa nossas vidas, abençoa as crianças, abençoa o Teu povo na terra, Pai. Vai jogando por terra tudo que não provém do Senhor, Pai. Abençoa tudo que vai ser feito aqui, Pai, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Porque eu estou falando baixo mesmo. Amém? Amém. Interessante, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que parece até um combinado. Mas essa semana, Ivanilson perguntou para mim, irmão, você vai trazer que palavra? O que eu falei? Eu falei o Salmo 46. Quando eu chego aqui, a pastora leu o Salmo 46. Eu falei assim, vai ser ele mesmo. Aí eu ainda pensei, assim, pensando, né? Pensei, meu Deus. Aí procurando outras palavras. A palavra que ela ia trazer era o Salmo 46. Eu falei assim, é confirmação, então de Deus, né? Glória a Deus. Então vamos ler, né, novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, e fala esse salmo, né, falando muito sobre refúgio, né? É que nós todos estamos precisando, né, do refúgio do Senhor. E diz: a fé perfeita em Deus, né? Cântico sobre Alamote para o cantamor, né? Entre os filhos de Corá, é um salmo de Corá, né? E diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus diz assim, que Ele é o nosso refúgio, às vezes tem momento na nossa vida, irmão, que nós deparamos sozinhos, né? Nós não temos a pastora do nosso lado, nós não temos nosso irmão, nós não temos nossa mãe, nós não temos ninguém. Então, nós temos que nos refugiar, né? É no Senhor, nós temos que confiar nele de qualquer maneira, porque não tem outra ali, não tem mais ninguém. Então, aquela hora é uma hora que Deus parece que prepara aquele momento para nós estarmos frente a frente com ele, né? Nós temos que crer, temos que confiar nele, porque se a gente não confiar nele ali naquela hora, irmão, só Jesus mesmo, né? Então, ele é o nosso refúgio, né? Ele é uma fortaleza. Quer dizer, quando fala de fortaleza, Deus não existe fortaleza maior do que a fortaleza de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, ele é a nossa fortaleza, ele que é o nosso socorro, ele nos socorre nas horas difíceis, né? Nas horas que estamos em contrito, em casa, em tribulação, problema com o filho, problema às vezes com a nossa, os problemas que nos afligem, seja de uma dívida, seja de uma luta, seja de uma perseguição, nós temos que pedir, né, a Deus, que Deus venha, né, nos socorrer, venha tomar a frente daquela situação, venha repreender aquele mal que está nos afligindo, né, que Deus possa nos conceder a verdadeira paz. E ele diz que ele é um socorro bem presente, né, na angústia, né. Aqui diz, aqui é bem presente, ele socorro bem presente. Então, ele diz lá, como diz lá, eu até anotei aqui lá em...
uma palavra muito conhecida, 2 Crônicas 7, né? Aqui, poxa, nós não podemos duvidar do nosso Senhor, né? Louvado seja Deus. Cadê aqui? Eu vou ler. Aqui, ó. O Senhor, abençoa. 2 Crônicas 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos que reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, porque, né, todos nós pecamos, mas Deus diz que se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós temos que reconhecer que nós somos fracos, mas que o nosso Deus é a fortaleza, né? Como diz a palavra dele, e Ele é o nosso socorro, né? Bem presente. Então, nós temos que afirmar a nossa fé nele e não olhar para trás, não olhar para a direita, nem olhar para a esquerda. Nós temos que ficar firmes no Senhor, né? Não podemos ser como as ondas do mar, que elas vão e voltam, mas temos que ficar firme ali. Não, Senhor, eu te pedi, eu clamei, tu diz na tua palavra, né? Como diz lá também no livro de Efésios, por esta causa eu me colocarei de joelho perante o Senhor, né? Louvado seja Deus, para clamar com confiança, sabendo que do Senhor é que vem o nosso socorro. Amém? Louvado seja Deus. Então diz no 2, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, embora que a gente esteja vendo e parece que nada está acontecendo, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele trabalha para todos aqueles que nele confiam, não é verdade? Ele trabalha, às vezes que nem aquela mulher, né, que estava, né, com Jesus estava com ela nos braços, lá na areia, nas pisadas da areia, né, e ali houve momentos que depois ela falou, mas Senhor, eu não vi as tuas pisadas, só via 2 pés, né, e o Senhor ali disse para ela, naquele momento eu estava ali carregando no colo. Porque tem momento em nossa vida que nós precisamos estar nos braços do Senhor, irmão, porque às vezes nós sentimos, né, debilitados, sentimos fracos, né? E achamos até que estamos sozinhos. Será que Deus está comigo? Não é verdade? Mas o Senhor diz que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor sempre está conosco. Então, nós precisamos ter fé e confiar no Senhor, né? Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí eu estava vendo aqui no estudo desta palavra que diz, há um rio, diz assim, o rio é o fluxo contínuo da sua graça, glória e poder no meio do povo salvo. Olha só, no meio do povo salvo. Este rio puro, vivificador, flui de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Flui do trono de Deus e vivifica constantemente os santos, todos da terra, né? Como os do céu, né? A bênção suprema desce, o rio é que ela traz Deus para o meio do seu povo, o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, esse rio é o rio de Deus, do Espírito Santo, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Ele é o Deus que nos conforta, que nos consola, que nos dá vida, que nos guarda, às vezes, se a gente pudesse, irmão, se a gente conseguisse com os nossos olhos espirituais ver quantos livramentos o Senhor nos dá durante o dia, durante a noite, né, por todos os dias das nossas vidas, a gente só fala daqueles que a gente contempla com os nossos olhos, não é verdade? Mas e aqueles que a gente não consegue ver, que o Senhor nos livra, né? Que o Senhor nos guarda, o Senhor cega o inimigo da nossa alma, o Senhor, né, nos guarda, nos livra mesmo. Eu tenho agradecido muito a Deus, porque a gente, às vezes, ouve falar de tantas pessoas que foram assaltadas, pessoas que estão sendo mortas, assim,
por pouca coisa, não é verdade? Mas eu tenho glorificado o nome do Senhor, que eu tenho falado com Deus. Senhor, quando eu saio de casa, irmãos, eu sempre falo, Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Guarda a minha saída, guarda a minha chegada. Me livra, Senhor, cega o inimigo da minha alma, que ele não tenha olhos para mim. Então, teve um dia que eu até fui na cidade com Concheta, né, para a gente estar resolvendo um negócio de documentação de casa. E naquele dia eu estava muito cansada. E estávamos lá no centro da cidade, de repente, aí mandaram a gente para Santa Cruz. Aí pegamos o trem, né, mas o trem estava muito cheio. Aí eu falei com ele, vamos pegar outro, a gente desce em Deodoro e faz baldeação, né? Pega um outro que a gente vai sentado. E ele insistiu ali, não, vamos aqui. Aí tinha uma senhora, mas só coisa, o inimigo é sujo mesmo, só Jesus. Aí tinha um garotinho, o garotinho não estava nem sentado na cadeira, o garotinho estava em pé, olhando na janela, um garotinho assim. Aí eu falei assim, moça, ele não vai sentar, não? Eu estava não aguentando mesmo, né? Eu queria sentar. Aí a mulher emburrada, sabe, esquisita. Aí não me respondeu direito. Aí eu fui encostada assim lá naquele ferro, fiquei segurando assim. Aí comecei a cantar louvor. Comecei a cantar, aquilo veio no meu coração para começar a cantar, né? Daí a pouco o homem se levantou de lá, pronto, abriu um lugar para me sentar. Eu falei, Jesus, muito obrigado, né? Porque Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, né? Então, quando às vezes a nós que queremos fazer as coisas pela nossa carne, pedir, falar, então não resolve nada, irmão. Nós temos que, né, começar a fazer algo para Deus. Ou se louvar, Deus bota no coração algo, um hino para a gente louvar. Eu falei, não quero nem saber que todo mundo está ouvindo, que todo mundo está me olhando, que a Xia está com vergonha, mas eu quero louvar, eu vou louvar. E eu não estava louvando nem para que ninguém me desse espaço, não. Eu estava louvando porque eu senti no meu coração. Aí o homem saiu, amém, glória a Deus, Jesus, obrigado, e fui sentadinha, né, descansando. Então, irmãos, vamos no 5, né? Deus está no meio dela, né? Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus nos ajuda no romper da manhã. Deus nos ajuda a todos os momentos, não só no romper da manhã, né, irmãos? Eu estava também vendo algo tremendo que realmente é uma verdade. Essa semana eu recebi uma mensagem, eu gosto muito de mensagem evangélica, eu não gosto de mensagem boba, não, que diz assim, só existe 2 dias que nada pode ser feito. Ninguém imagina, né? Quais são esses 2 dias? E é a verdade, irmãos. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, né? Por quê? O que passou ontem, a gente não pode voltar ele atrás para refazer. E o de amanhã, nós não sabemos se vamos estar vivos para fazer aquilo que nós, né, almejamos, aquilo que nós sonhamos em fazer amanhã. Como diz lá em Provérbio, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem, né, irmãos? E eu estava aqui prestando muita atenção no que o irmão Zé leu. Hoje de manhã, pela manhã, eu, bem no meu coração, peguei, não sei se alguém viu, gravei lá um videozinho pequeno, e falando muito sobre as crianças, né, que Deus viesse proteger as criancinhas, as crianças de todo o Brasil, porque, né, nós estamos vivendo num mundo, um mundo muito violento, muito perigoso, né, e, infelizmente, as criancinhas são indefesas, elas precisam muito de nós e de Deus muito mais, né, porque sem Deus a gente nada pode fazer. Então, aí eu falando sobre as crianças, né, e eu agradeci, e depois eu falei assim, eu vou fazer cantei um pedacinho do hinozinho, né? E eu glorifiquei o nome do Senhor, e agora o irmão veio falar. Então, como ele leu aqui, né? Ensina, né? Instrui o menino o caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, eu sinto essa responsabilidade com a minha neta. Eu falei assim, ela ainda não pode, né, caminhar sozinha. Então, enquanto Deus der força para me caminhar, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que, assim como eu levei os meus filhos, né, para a igreja, até a idade de ficar de maiores, né,
eu levei. Mas Deus diz, né, que há tempo para todas as coisas. Então, o tempo que era para eles caminhar comigo, eles caminharam. Agora, o momento que eles não quiseram mais, também eu não podia forçar. O que eu tenho que fazer? É só orar e pedir a Deus, né? Então, seja feita a vontade do Senhor. Eu sei que se acontecer alguma coisa, né, o Senhor não vai cobrar de mim, porque a minha parte eu fiz. E continuo até fazendo, né, irmãos? Porque qual é o pai e a mãe, né, que não vai orar pelo seu filho, que vai querer ver o mal do seu filho? Ninguém. Nós queremos ver o bem, não é verdade? Então, todos os que têm filhos pequenos, né, sobrinho, parente, vamos orar pelas essas crianças, porque o perigo está grande, meus irmãos. Nós temos que orar muito mesmo. Então, diz assim, as nações se levantarão, se embravecerão, né? Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha que coisa gloriosa, né? Quando estava, né, aquela agitação, aquela coisa brava, né? Eu não sei o que diz, um terremoto, sei lá, alguma coisa assim acontecendo. Então, o que o Senhor fez? Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Gente, às vezes a gente fica, né, duvidando, às vezes, do poder de Deus. Gente, nós precisamos confiar mais, ter mais fé no nosso Deus, porque não há outro, não há Deus maior do que o nosso Deus. A gente vê, né, que nem o Anchieta agora está trabalhando para o primo dele, manda mensagem para mim de Nossa Senhora, Aparecida, eu cá comigo, Nossa Senhora não, é sua senhora, porque minha não é não. Ah, passa essa novena, aí eu pego, boto a palavra de Deus. Aí eu vou falar um pouquinho das coisas que acontecem, né, pastor? Porque tem um primo dele que ele teve um problema lá com a esposa e tal. Aí eu nunca gostei assim de ter amizade com esse tipo de pessoa que bebe muito, que faz coisa errada, né? Mas aí eu fui entrar na internet, foi ontem que eu fui ver o negócio do Thaís, semana. Aí apareceu pedindo a minha amizade. Eu falei assim, eu vou citar a amizade dele, vou fazer amizade com ele, porque eu preciso muito falar de Jesus para ele. Aí passei a mensagem para ele. Eu falei assim, olha, tem uma pessoa muito especial que está precisando ter uma conversa contigo. Tipo assim, uma pessoa muito especial que está te aguardando. Ele quer falar contigo. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Aí botei o videozinho para ele. Olha, você vê a palavra que ele respondeu para mim. Que o que vinha de mim, ele até falou uma coisa que eu passo para o Senhor, né? Que ele me amava muito, que aquilo que vinha de mim era mais do que de Deus. Eu ficava comigo, oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, aí não. É a honra e a glória é para Deus, né? Então, eu creio assim, irmão, que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Porque o Senhor, Ele vê todo o povo, e Ele diz que não quer que nenhum se perca. E nós sabemos que a maldade, o homem faz a maldade, a mulher às vezes faz a maldade, mas naquela pessoa está habitando um espírito mau, não está habitando o Espírito de Deus, porque ela não tem Jesus ainda como seu Salvador, não aceitou Jesus. Então, o inimigo usa, não é verdade, irmão? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor entra e faz morada. O Senhor é que vai fazer a transformação, vai libertar, o Senhor vai dar poder, vai dar autoridade. E no nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, em meu nome, farão obras iguais às minhas e até maiores. No nome de Jesus, porque não tem outro nome que possa fazer mais nada, é só no nome de Jesus. Mas, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que estão ainda agarradas com as coisas da terra, onde, né, Deus fala que Ele não habita em templos nem mãos feitas por mãos humanas. Ele habita dentro de nós. Quando nós temos um coração, né, voltado para Ele, quando nós temos o temor dEle, quando nós respeitamos e obedecemos os mandamentos do Senhor, Ele sonda o nosso coração, né, como diz o salmista, lá no Salmo 51, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim e me livra, e me guarda, me leva para, né, eu esqueci agora no momento,
Vou ler aqui. Peraí. Cria em mim, Senhor Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, né? Mas está escrito aqui, e aí, me ajuda aí, pastora. Que o senhor, aqui no Salmo 51 que fala, tira de mim, né, esse coração, me dá um espírito inabalável. Eu esqueci agora. Versículo 11. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, Deus, ele sonda o nosso coração, mas está escrito assim, o Senhor sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau em mim e me guia pelo caminho certo. Então, o Senhor, ele nos sonda, irmão. O Senhor, ele nos sonda de dia e de noite. Ele vê o que nós estamos pensando, se é coisas boas, se é coisas ruins, né, irmã? Então, o Senhor trabalha. O Senhor diz que ele trabalha para todos aqueles que nele confiam. Então, se eu confio no Senhor, eu creio em Deus, eu quero continuar, eu quero ser salva. Então, ele olha para o meu coração e vê se eu estou pensando em fazer alguma coisa que não agrada a ele, pela misericórdia dele, ele vai lá no meu coração, ele passa a mão ensanguentada, ele coloca desejos que aprova a ele a colocar, para que venhamos agradar o Senhor, né? Fazer coisas para o seu agrado. E quando ele vê que nós, às vezes, estamos à beira de um abismo, à beira de cair no precipício, nós estamos à beira de cair numa tentação, mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos aquele desejo, aquela confiança, aquela vontade, não, Senhor, eu quero ser salvo, não me deixe, Senhor, que eu venha me perder, mas que o Senhor me guarde, me livre de todo mal. Então, o Senhor, ele sabe, ele conhece, né, nosso coração, ele sabe aquilo que nós desejamos. Então, se eu desejo, né, aquilo que eu peço a ele, que ele me livre, então ele pode até permitir que eu vá até a beira do abismo. Mas quando ele vê que eu estou quase caindo, ele me toma pelas mãos e me segura, né? E fala, não temas, meu filho, que eu sou contigo. Esforça que eu te ajudarei. Então, o Senhor, ele passa, tipo assim, uma esponja em nosso coração e limpa, tira aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que o inimigo semeia, né? Como muita gente fala, tem semente que não foi semeada por Deus, mas foi semeada pelo inimigo. Mas o Senhor, ele limpa, né? E assim ele nos fortalece, né? E a palavra dele nos dá força para continuar, aleluia, fazendo a obra dele. Amém? Aleluia. No 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra, né? Olha só quanta desolação, né? O povo tem feito na terra, mas o Deus, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, que nós venhamos, em nome de Jesus, estarmos aqui, né, todas as vezes que pudermos, mas estar com o coração voltado para Deus, que nós, ao entrarmos por aquelas portas, nós venhamos esquecer do que ficou lá fora, venhamos esquecer dos filhos que ficou lá fora, venhamos a fazer uma ligação com Deus, para que Deus possa operar na nossa família, para que Deus possa operar na nossa vida, porque Ele diz que enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, estamos buscando a Ele está trabalhando em prol do nosso lar. Então, nós temos que ter essa confiança, que o Senhor dos Exércitos é o nosso socorro, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente. Que Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, nós temos que entregar e confia nele, porque o mais Ele fará. Então, quando nós entregamos o nosso caminho, o nosso problema, as enfermidades, os filhos, as lutas, né, as perseguições,
Nós temos que confiar no Senhor, porque Deus diz que um dia para o Senhor é como um ano, e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes, eu tenho uma irmã, logo assim que eu me converti, que ela falava sempre para mim, Odília, você é um tipo de pessoa que você não pede, não quer as coisas para hoje, você quer as coisas para ontem. Então, às vezes, nós ficamos ansiosos, né, que Deus diz que Ele não trabalha na ansiedade. Nós temos que esperar, como o salmista 40, esperei com paciência no Senhor. Nós temos que pedir e aguardar e confiar. Não é porque não aconteceu hoje, não vai acontecer amanhã ou depois, mas vai ser na hora certa. Porque tudo há um tempo determinado, diz a palavra de Deus. Há tempo para todo o propósito do Senhor, e nós temos que estar encaixado dentro deste tempo. Amém? Assim eu agradeço a Deus, agradeço por essa oportunidade, que o Senhor possa continuar, né, nos abençoando, nos dando sabedoria, porque sem Ele, irmãos, nada podemos fazer. Assim, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.